No coração de uma Nova York em pânico, um portal dimensional se abre, ameaçando engolir a cidade em um vórtice cósmico. O Superman surge, determinado a neutralizar o que ele identifica como a fonte da catástrofe, o Quarteto Fantástico e sua ousada tecnologia interdimensional. O confronto épico entre esses titãs de poder e intelecto desencadeia uma batalha sem precedentes, enquanto os pilares da realidade tremem e uma força inimaginável espreita nas sombras do portal. A cidade se torna o palco de um choque de vontades, onde a verdade por trás da anomalia pode ser a chave para a salvação ou a perdição. Capítulo 1. O despertar da anomalia. Parte 1. O experimento e o primeiro sinal. A luz do laboratório do edifício Baxter em Nova York era algo entre o clínico e o futurista, um brilho branco e constante que parecia vibrar com a energia contida no ar. Ali, no coração da maior metrópole dos Estados Unidos, onde o burburinho incessante da vida urbana formava uma tapeçaria sonora abaixo, a equipe do Quarteto Fantástico trabalhava com uma concentração quase religiosa. Para quem não podia ver, o som era uma sinfonia de cliques eletrônicos, zumbidos suaves de equipamentos de alta voltagem e o farfalhar de papéis, intercalados com a voz calma e focada de Reed Richards. Reed, o Senhor Fantástico, o cérebro por trás de tudo, era um homem cuja mente se esticava muito além de qualquer conceito físico. Naquele momento, ele estava inclinado sobre uma mesa de controle coberta por centenas de botões, alavancas e telas sensíveis ao toque. Seus dedos longos e flexíveis, uma pequena lembrança de seus poderes elásticos, movendo-se com precisão sobre os comandos. O tecido de seu macacão azul e branco, o uniforme da equipe, estalava suavemente a cada movimento. Ele emitia um zumbido baixo de excitação, o som de um gênio à beira de uma descoberta. Sua voz, quando falava, era metódica, repleta da cadência de alguém que pensa em múltiplos níveis de complexidade. Sul, verifique a modulação do campo quântico. Precisamos de uma estabilidade de 100% para esta fase, instruiu Reed, sem desviar os olhos do painel. Ao lado dele, com uma eficiência quase silenciosa, estava Susan Storm, a mulher invisível. Seus movimentos eram graciosos, mas carregavam uma intenção forte. Ela era a base emocional e a mente tática do grupo. Seus dedos, ágeis e treinados, manipulavam um teclado holográfico no ar, os toques emissores de estalidos suaves, como gotas de chuva em um telhado de vidro. Ela não era apenas uma cientista, mas uma protetora, e sua voz, embora calma, tinha uma firmeza inconfundível. Ferido, campo quântico estável e ressonância linear. Tudo pronto para o ciclo de inicialização, respondeu Sul, o clique final de um botão em sua estação marcando a conclusão de sua tarefa. Um pouco mais afastado, mas impossível de ignorar, estava Johnny Storm, o tocha humana. Johnny era a antítese de Reed, impulsivo, cheio de energia e com um senso de humor que podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele não estava tão absorto nos controles quanto os outros, mas pairava perto de um dos pilares de energia que se elevavam do chão ao teto. Um pilar que emitia um zumbido profundo, quase um ronronar, e parecia pulsar com uma luz azul suave. A temperatura na área ao redor dele parecia ligeiramente mais alta, um calor sutil que denunciava sua capacidade de irromper em chamas. Então, quando é que a mágica acontece, gênio? Johnny provocou, sua voz cheia de uma expectativa ansiosa, como um garoto antes de abrir um presente. Uma risada gutural e rouca veio do canto mais sombrio da sala, onde a massa rochosa de Ben Grimm, o Coisa, estava debruçada sobre uma caixa de ferramentas, apertando algo com suas mãos enormes e pedregosas. O ranger de metal sob seus dedos era um som constante. Ben era a força bruta, o coração leal e, muitas vezes, o alívio cômico do quarteto, mas por baixo de sua casca rochosa havia uma alma complexa. Calma aí, chama seca, Ben resmungou, sua voz parecendo vir do fundo de uma caverna. Reed ainda não disse a palavra mágica, e você sabe que ele tem que revisar tudo 2 vezes. A palavra mágica, Ben, é ativação, Reed interveio, um traço de um sorriso em sua voz. Estamos prestes a iniciar o gerador de estabilidade dimensional. Se tudo correr como planejado, abriremos um portal seguro para uma dimensão adjacente. As possibilidades são infinitas, energia limpa, recursos inexplorados, talvez até novas formas de medicina. É um passo gigantesco para a humanidade.
O objetivo do gerador de estabilidade dimensional era, para Reed, a coroação de anos de pesquisa. Não era uma mera curiosidade científica, mas uma busca por soluções globais que poderiam elevar a humanidade a um novo patamar. Ele sonhava com um mundo livre da escassez, um lugar onde a tecnologia pudesse resolver os problemas mais prementes. Havia um brilho quase febril em seus olhos, um leve toque de hubris, a confiança de um homem que raramente falhava. Contagem regressiva final, anunciou Reed, seus dedos pairando sobre um botão vermelho maior no painel central. 10, 9, 8. A tensão na sala tornou-se quase palpável. Os zumbidos dos equipamentos ficaram mais altos, a luz nos pilares de energia pulsou mais rapidamente, e o cheiro de ozônio preencheu o ar. 4, 3, 2, 1. Ativação! Um pulso de energia acompanhado por um som profundo e ressonante que parecia vir de dentro da própria Terra reverberou pelo laboratório. Era um som que parecia vibrar nos ossos, como o som de um sino gigante subaquático. A sala foi inundada por uma luz azul brilhante, tão intensa que parecia desmaterializar tudo por um instante. Então, algo deu errado. O som do gerador, que deveria ser um zumbido constante, começou a engasgar, como um motor que falha. O pulso de energia azul tornou-se errático, piscando em vez de brilhar. Alarmes sutis, até então inaudíveis, começaram a soar em tons altos e agudos. Uma série de curtos-circuitos estalou em diferentes pontos do laboratório, liberando um cheiro acre de ozônio queimado e eletrônica. As luzes principais piscaram e se apagaram, deixando o laboratório iluminado apenas pelas luzes de emergência e o brilho instável do gerador. Reed, a frequência está oscilando, Sue exclamou, sua voz agora tingida de preocupação. Os cliques em seu teclado holográfico se tornaram mais rápidos, mais frenéticos. As leituras de energia estão fora da escala, Johnny gritou, o calor ao seu redor aumentando ligeiramente com o nervosismo. Ben rugiu. O que está acontecendo, cérebro? Parece que a coisa está fritando. O ranger de seus músculos rochosos denunciava sua apreensão. Reed, no entanto, manteve o foco. Não é uma falha interna, há uma interferência externa. Uma assinatura energética desconhecida está saturando o campo. Sua voz era tensa, mas ainda controlada, seu cérebro trabalhando em velocidade máxima para identificar a origem do problema. Ele percebeu que uma onda de energia vinda de algum lugar distante no espaço havia atingido o campo do gerador no momento exato da ativação, distorcendo o processo. No exterior, sobre os arranha-céus de Nova York, o céu começou a se curvar. Não em nuvens ou padrões climáticos, mas o próprio ar parecia ondular, como se o espaço estivesse sendo esticado e retorcido. Pequenas distorções sutis surgiram. Um carro parado em um engarrafamento começou a levitar brevemente antes de cair. Luzes de neon nas ruas piscavam em sequências impossíveis, e as cores de um pôster publicitário se inverteram por um instante antes de retornar ao normal. Sons estranhos e distantes, como o murmúrio de uma língua alienígena ou som de vidro se estilhaçando a quilômetros de distância, flutuavam pelo ar. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros dali, em Metrópolis, o dia seguia seu ritmo familiar. O sol brilhava sobre as pontes e edifícios reluzentes da cidade. O som dos carros e das vozes formavam um murmúrio constante que Clark Kent, com seus sentidos super aprimorados, processava como um pano de fundo quase inaudível. Clark, o Superman, estava em uma rotina que para qualquer outro seria extraordinária, mas para ele era apenas um dia normal de trabalho. Minutos antes, ele havia interligado os circuitos de um trem de alta velocidade que havia sofrido uma pane elétrica, garantindo que os passageiros chegassem ao seu destino em segurança. Agora, como Clark Kent, ele estava em seu escritório no Planeta Diário, digitando uma reportagem sobre o impacto da nova legislação de energia limpa, um artigo que ele sabia que poderia ser facilmente publicado online com a velocidade da luz, mas que ele preferia teclar com a calma de um jornalista comum. O clique suave das teclas de seu computador era um som reconfortante. De repente, um zumbido estranho e persistente começou a ressoar nos ouvidos de Clark, uma frequência que se sobrepunha a todos os outros sons da cidade.
Era como um grito silencioso, uma vibração que parecia vir do próprio tecido da realidade. Seus músculos enrijeceram quase imperceptivelmente sob seu terno. Ele parou de digitar. O rosto de Clark, geralmente calmo e um tanto descontraído, assumiu uma expressão de foco intenso. Seus olhos, antes azuis e amigáveis, agora se tornaram quase penetrantes, como se ele estivesse olhando através das paredes e do próprio tempo. Ele não via, ele sentia a perturbação. Era uma perturbação energética massiva e anômala, uma sensação que não era de desastre natural, nem de um ataque terrorista, nem mesmo de um acidente comum. Era algo além de sua compreensão imediata, uma energia que vibrava com uma frequência alienígena, diferente de qualquer coisa que ele já tivesse encontrado na Terra. O epicentro parecia ser Nova York. As notícias começaram a pipocar em seu monitor de notícias, bem como em conversas que ele podia ouvir de escritórios vizinhos. Relatos fragmentados de blackouts esporádicos em Nova York, vídeos de ruas onde as luzes piscavam descontroladamente, relatos de fenômenos estranhos, objetos levitando, sons que não vêm de lugar nenhum. Teorias começaram a circular online sobre falhas na rede elétrica ou até mesmo pequenos terremotos, mas Clark sabia que era algo mais. A vibração em seus sentidos era única, grave e crescente. Ele sabia que precisava agir. Sua mente kryptoniana rapidamente avaliou os riscos. Seus sentidos eram um sistema de alerta precoce incomparável. Algo estava gravemente errado em Nova York. A gravidade do desconhecido, o potencial de caos e sofrimento empurrou-o para a ação. Ele se levantou de sua cadeira, seus movimentos suaves, mas determinados. "Clark, vai sair para almoçar?" perguntou Lois Lane, sua voz vindo da mesa ao lado, misturada com o tilintar de uma xícara de café. "Sim, Lois, só preciso resolver uma coisa antes", Clark respondeu, sua voz um pouco mais grave do que o normal. Ele se dirigiu à janela, seus olhos fixos na direção de Nova York, embora ele ainda não pudesse ver o que estava por vir. O dever chamava, e a curiosidade se misturava com a apreensão. O que quer que fosse essa perturbação era algo que exigia a atenção do Homem de Aço. Capítulo 1. O despertar da anomalia. Parte 2. O portal se abre e a aproximação do Superman. O caos se instalava em Nova York. No laboratório do edifício Baxter, o brilho errático do gerador de estabilidade dimensional não era mais um mero defeito. Ele pulsava com uma energia violenta, quase consciente. Reed Richards, com a testa franzida em concentração, tentava ajustar os controles. Seus dedos elásticos se esticando e flexionando para alcançar múltiplos botões ao mesmo tempo. O som do gerador, antes um zumbido, transformara-se em um urro metálico e agudo, como se a própria máquina estivesse em agonia. "A energia está fora de controle, não consigo estabilizar o campo", Reed gritava, sua voz tensa, mas ainda com a precisão de um cientista. Suor escorria por sua têmpora e seus olhos fixos nos indicadores vermelhos piscando rapidamente. O cheiro de ozônio queimado e fiação superaquecida dominava o ar, misturando-se com um novo odor, metálico e frio, vindo do próprio espaço-tempo sendo rasgado. Ao lado dele, Susan Storm, a mulher invisível, movia-se com uma urgência silenciosa. Seus campos de força brilhavam em tons pálidos de azul claro ao redor do gerador, tentando conter a expansão da energia, mas era como tentar segurar um furacão com as mãos. Os estalos de eletricidade estática eram constantes em volta dela, e o cabelo loiro, geralmente impecável, estava ligeiramente eriçado. "As barreiras não vão aguentar por muito tempo, Reed", Sua risou, sua voz tensa, mas controlada, seus olhos fixos nas rachaduras invisíveis que se formavam em seus campos de força. Ela sentia a pressão no ar, uma força invisível empurrando contra seus escudos. Do outro lado da sala, Johnny Storm, o tocha humana, sentia o aumento da temperatura no ambiente, um reflexo do seu próprio nervosismo. Pequenas chamas dançavam incontrolavelmente nas pontas de seus dedos, e seus olhos estavam arregalados de choque e uma pitada de terror excitado. "Olhem lá fora!" Johnny berrou, apontando para a janela de cristal do laboratório, que dava uma vista panorâmica de Nova York. Sua voz estava um oitavo acima do normal, uma mistura de pavor e fascínio. Eles não precisavam que Johnny apontasse.
No céu sobre a cidade, o que antes eram distorções sutis, agora se manifestava como uma rachadura colossal no próprio tecido da realidade. Um portal da singularidade, instável e em constante crescimento, se abria lentamente, mas com uma força implacável acima dos arranha-céus. Era como se alguém tivesse rasgado um véu invisível, revelando o que havia por trás. Para quem não podia ver, o portal era uma anomalia sonora e tátil. Começava com um zumbido grave e crescente, que parecia vir de dentro da terra e do céu ao mesmo tempo. Esse zumbido se intensificava, tornando-se um rujo gutural, como o som de 1 milhão de turbinas de aviões ligadas simultaneamente, mas sem ser mecânico. Ele vibrava no ar, fazendo as vidraças dos edifícios tremerem e emitindo um som de vidro rangendo. O ar ficava mais denso, carregado de estática, e um frio gélido, quase como do espaço profundo, misturava-se com o cheiro de ozônio e metal queimado. Ao lado dele, Susan Storm, a mulher invisível, movia-se com uma urgência silenciosa. Seus campos de força brilhavam em tons pálidos de azul claro ao redor do gerador, tentando conter a expansão da energia, mas era como tentar segurar um furacão com as mãos. Os estalos de eletricidade estática eram constantes em volta dela, e o cabelo louro, geralmente impecável, estava ligeiramente eriçado. As barreiras não vão aguentar por muito tempo, Reed, suavizou, sua voz tensa, mas controlada, seus olhos fixos nas rachaduras invisíveis piscando rapidamente. O cheiro de ozônio queimado e fiação superaquecida dominava o ar, misturando-se com um novo odor, metálico e frio, vindo do próprio espaço-tempo sendo rasgado. O portal tinha uma forma elíptica, mas seu contorno pulsava e se contorcia, como uma ferida aberta no espaço. Dentro dele, cores caleidoscópicas se agitavam e se misturavam, azuis profundos, roxos vibrantes, verdes elétricos, mas de uma forma desorganizada e caótica, como se dimensões inteiras estivessem colidindo em um ponto. A sucção de energia era imediata e brutal. Não era um vácuo de ar, mas um vácuo de energia e matéria controlada. Nas ruas abaixo, veículos eletrônicos, carros, ônibus paravam abruptamente, seus motores engasgando com um gemido elétrico e depois silenciando. As luzes de neon das fachadas de lojas e prédios se apagavam em sequências erráticas, deixando quarteirões inteiros imersos na escuridão. Semáforos piscavam e morriam, jogando o tráfego no caos. O som do pânico tomou conta das ruas. Gritos agudos de pessoas assustadas, o rangido de pneus de carros tentando frear ou desviar de obstáculos inesperados, o estrondo distante de pequenas colisões. Sons de sirenes de polícia e ambulâncias começaram a surgir, mas logo se misturavam à cacofonia e, por vezes, eram silenciadas subitamente, à medida que os próprios veículos perdiam energia. Os prédios tremiam, emitindo ruídos de metal e concreto trabalhando sobre uma pressão invisível, como se estivessem prestes a se desintegrar. Pequenos pedaços de entulho, gravidade zero momentânea, começaram a cair das cornijas. No laboratório, Ben Green, o Coisa, sentiu a terra tremer sob seus pés rochosos. É o fim do mundo, certo? Ele rosnou, sua voz mais grave do que o normal, enquanto tentava firmar-se. O som de seus punhos se cerrando era como de pedra se chocando. Ele estava pronto para proteger seus amigos, não importava o quê. Essa coisa tá sugando tudo. O quarteto fantástico estava em desespero, suas vozes se sobrepondo em uma tentativa frenética de encontrar uma solução. Eles não estavam apenas lidando com uma anomalia, estavam no epicentro de uma catástrofe que eles, inadvertidamente, tinham iniciado. "Precisamos fechar isso agora!" Sue exclamou, seus campos de força visivelmente mais tensos, a pele de seu rosto contraída pelo esforço. "Estou tentando, mas a leitura de energia está flutuando demais. Eu preciso isolar a fonte da interferência para reverter o fluxo." Reed respondeu, sua voz um pouco mais alta, a urgência se infiltrando em seu tom geralmente calmo. Seus dedos voavam pelos controles, tentando recalibrar o gerador. Ele sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, no céu sobre Metrópolis, o ponto vermelho no horizonte que era o Superman se expandia rapidamente, transformando-se em uma silhueta azul e vermelha que rasgava o ar com um zumbido supersônico.
Ele voava com a velocidade de um míssel, sua capa vermelha esvoaçando atrás dele como uma bandeira ao vento, movido por um senso de urgência que superava a própria velocidade do som. Seus sentidos estavam em overdrive, a anomalia em Nova York martelando sua mente com uma intensidade crescente. O barulho do caos em Nova York atingiu seus ouvidos bem antes que ele pudesse ver a cidade. Ele ouvia os gritos distantes dos civis, o estrondo dos edifícios tremendo, o ruído peculiar e crescente do portal em si, um som que era ao mesmo tempo massivo e etéreo, como um coro de vozes cósmicas lamentando. O cheiro de metal queimado e energia liberada agora era forte no ar. Quando ele finalmente chegou à borda do espaço aéreo de Nova York, o cenário se desenrolou diante dele como um pesadelo. A rachadura gigante no céu, pulsando com cores alienígenas, pairava sobre a cidade como uma ferida aberta. Abaixo, o caos era evidente, carros abandonados, incêndios menores começando aqui e ali, e o som constante do pânico generalizado. O som do pânico em Nova York atingiu os ouvidos bem antes que ele pudesse ver a cidade. Ele ouvia os gritos distantes dos civis, o estrondo dos edifícios tremendo, o ruído peculiar e crescente do portal em si, um som que era ao mesmo tempo massivo e etéreo, como um coro de vozes cósmicas lamentando. O cheiro de metal queimado e energia liberada agora era forte no ar. Quando ele finalmente chegou à borda do espaço aéreo de Nova York, o cenário se desenrolou diante dele como um pesadelo. A rachadura gigante no céu, pulsando com cores alienígenas, pairava sobre a cidade como uma ferida aberta. Abaixo, o caos era evidente, carros abandonados, incêndios menores começando aqui e ali, e o som constante do pânico generalizado. Ele desceu rapidamente, seus olhos super-humanos focando no epicentro da perturbação. Lá, no topo do edifício Baxter, ele viu as 4 figuras. Seu olhar treinou-se no Quarteto Fantástico. Ele não os conhecia, nunca os havia encontrado. Mas ali estavam eles, 4 seres com habilidades extraordinárias. Um homem de pedra gigante, outro em chamas, uma mulher que parecia criar barreiras de ar e um homem de borracha se contorcendo sobre um equipamento complexo, todos reunidos em torno da máquina que parecia ser a fonte primária da anomalia. Para o Superman, a conclusão foi inevitável e alarmante. Ele havia enfrentado muitos vilões superpoderosos em sua vida, indivíduos que usavam seus dons para causar destruição. E ali, no centro de uma catástrofe energética, estavam 4 seres com poderes que ele nunca tinha visto, manipulando uma máquina que parecia estar rasgando a realidade. Sua visão de raio-x perfurou as paredes do laboratório, mostrando-lhe a energia única que emanava de Reed e sua equipe. Uma assinatura energética diferente de qualquer ser humano comum, pulsando com as mesmas frequências estranhas do portal. Essa energia, para o Superman, só reforçava sua suspeita de que eles eram os causadores, talvez até uma equipe de terroristas super-humanos ou alienígenas hostis com intenções desconhecidas. Ele sentiu o impulso irrefreável de proteger a Terra. Não havia tempo para perguntas ou apresentações. A anomalia estava crescendo e a cidade, o mundo, estava em perigo iminente. O Superman pousou suavemente, mas com uma autoridade palpável, no L-ponto do edifício Baxter, a apenas alguns metros do laboratório do Quarteto Fantástico. O som de seu pouso foi quase inaudível, um leve ruído de ar deslocado, mas sua presença era inegável. A vibração do portal, o caos abaixo, tudo se concentrava ali. Afastem-se da máquina. A voz do Superman, profunda e ressonante, ecoou no ar, carregada de um comando inquestionável. Ele não gritou, mas o tom era firme, com a autoridade de alguém acostumado a enfrentar perigos cósmicos. Seus olhos focavam diretamente em Reed, que parecia estar manipulando os controles do gerador. O Quarteto Fantástico, pego de surpresa pela chegada súbita, virou-se. Seus rostos antes tensos com a preocupação com o portal, agora mostravam uma nova mistura de choque e confusão. Eles viram a silhueta imponente do Superman, o uniforme familiar de azul e vermelho, a capa esvoaçante. Quem é você? Johnny gaguejou, suas chamas diminuindo ligeiramente em surpresa. Eu sou o Superman, ele respondeu, a voz carregada de gravidade. E vocês estão causando uma catástrofe. Desativem essa máquina agora. Reed Richards, apesar da exaustão e do perigo do portal, sentiu uma onda de frustração. Sua mente lógica lutava para entender a situação. Ele viu o Superman como um obstáculo, um poderoso ser que poderia atrapalhar seus esforços desesperados para fechar o portal.
Reed exclamou, esticando um braço em direção ao portal como se para enfatizar a gravidade da situação. Mas o Superman não esperou. Ele viu Reed ainda sobre os controles, a máquina ainda ativa, o portal ainda expandindo. A ameaça era clara, e a palavra fechar poderia significar muitas coisas para um ser que parecia ser a causa do problema. Para ele, a máquina era a fonte. Com um único passo rápido e poderoso, o Superman avançou em direção ao gerador. Sua intenção era clara: desativá-lo à força. No entanto, antes que ele pudesse alcançar o painel de controle, uma barreira invisível, porém firme, se materializou entre ele e a máquina. Era um campo de força criado por Susan Storm. O Superman colidiu com ela, sentindo a energia da barreira resistir à sua força, mas por apenas um instante. Não, não toque nela! Sue gritou, sua voz esganhada com a tensão. Seus olhos se arregalaram, seus poderes sendo usados para proteger a única coisa que eles acreditavam que poderia resolver a crise. A partir daquele momento, o palco estava montado para um confronto inevitável. O Superman, com sua inabalável missão de proteger a Terra de qualquer ameaça, e o Quarteto Fantástico, desesperado para salvar o mundo de sua própria criação acidental, estavam agora em rota de colisão. O mal-entendido, alimentado pela urgência e a falta de informação, transformou heróis em adversários.